Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 274. Fraudes espíritas. Capítulo 28. A questão é a questão de número 317. E aqui Kardec ele diz assim: os médios trapaceiros são estigmatizados como merecem. Na seguinte carta que publicamos em a Revista Espírita do mês de agosto de 1861, Paris, 21 de julho de 1861. Aí o Espírito diz assim para Kardec: Senhor, pode-se estar em desacordo sobre certos pontos e de perfeito acordo sobre outros. Acabo de ler a página 213 do último número do vosso jornal, algumas reflexões acerca da fraude em matéria de experiências espiritualistas ou espíritas, reflexões a que tenho a satisfação de me associar com todas as minhas forças. Ai quaisquer dissidências a propósito de teorias e doutrinas desaparecerem com por encanto? Não sou talvez tão severo quanto sois com relação aos médios que, sob forma digna e decente, aceitam uma paga como indenização do tempo que consagram à experiência, muitas vezes longas e fatigantes. Sou, porém, tanto quanto sois, e ninguém o seria demais com relação aos que, em tal caso, suprem quando se lhes oferece ocasião pelo embuste e pela fraude. A falta, a insuficiência dos resultados prometidos e esperados. Veja-se no número 311. Misturar o falso com o verdadeiro, quando se trata de fenômenos obtidos pela intervenção dos espíritos, é simplesmente uma infâmia, e haveria obliteração do senso moral do médium que julgasse poder fazê-lo sem escrúpulo. Conforme observastes com perfeita exatidão, é lançar a coisa em descrédito no espírito dos indecisos, desde que a fraude seja reconhecida. Acrescentarei que é comprometer do modo mais deplorável os homens honrados que prestam aos médios o apoio desinteressado de seus conhecimentos e de suas luzes, que se constituem fiadores da boa-fé que neles deve existir e os patrocinam de alguma forma. É cometer para com eles uma verdadeira prevaricação. Todo médium que fosse apanhado em manejos fraudulentos, que fosse apanhado, para me servir de uma expressão um tanto trivial, com a boca na botija,
mereceria ser proscrito por todos os espiritualistas ou espíritas do mundo, para os quais constituiria rigoroso dever desmascará-lo ou infamá-los. Se vos convier, Senhor, inserir estas breves linhas no vosso jornal, ficam elas à vossa disposição. Aceitai, etc. Mateus. Então, essa carta é uma carta de um ser levando ao conhecimento de Allan Kardec esses embustes todos. E agora nós vamos para a questão de número 318. A imitação de todos os fenômenos espíritas não é igualmente fácil. A imitação de todos os fenômenos espíritas não é igualmente fácil. Alguns há que, evidentemente, desafiam a habilidade da prestidigitação, tais notadamente o movimento dos objetos sem contato, a suspensão dos corpos pesados no ar, as pancadas de diferentes lados, as aparições, etc., salvo o emprego das tramóias e do compadrio. Por isso dizemos que o que necessário se faz em tal caso é observar atentamente as circunstâncias. Então, nós sabemos que na imitação de todos os fenômenos espíritas, porque aqui o tema são fraudes espíritas. Então nós sabemos que existe milhões de seres trapaceiros, zombeteiros, charlatões, mistificadores. Neste exato momento mesmo, 2023, quantos milhões de seres não estão trapaçando, né? Ou assim, porque são trapaceiros, estão enganando as pessoas. Mas nós sabemos que alguns fenômenos espíritas não são fáceis de serem imitados. Não há como, com certa facilidade, fraudes. Porque é interessante. Isso é obra de espíritos zombeteiros, de espíritos brincalhões, porque o que as pessoas não imaginam, esses espíritos são capazes de inspirar aqueles médiuns trapaceiros também, justamente para que eles hajam fisicamente igualzinho àquilo que eles pedem.
como por exemplo, existe as pancadas, existe as pancadas na mesa. Isso é fácil de fraudar. Existe pancadas nas paredes. Existe estalidos nos móveis, no teto, nas paredes do ambiente. Enfim, existe através da materialização, da desmaterialização, só que não materializa. São tudo fraudes. E geralmente, onde eles praticam as fraudes, os médios, né? Os médios charlatões, mistificadores, o ambiente, ele possui uma certa penumbra. O ambiente é meio que escuro, justamente para que as pessoas não vejam o exato momento em que eles, médiuns, retiram do bolso, por exemplo, uma corrente, um anel, um papel escrito, alguma coisa. De forma que esses trapaceiros, eles possuem milhões de formas de enganar as pessoas. Temos no Brasil, foi desmascarado pelo Padre Quevedo, uma senhora num estado aí, não vamos falar nome. Essa senhora, ela dizia, uma vez que você lá se encontrava, essa senhora dizia que ela retirava do monte de algodão pedaços de ossos, terra de cemitério, caco de garrafa, velas, mas isso era tudo trama, era tudo encenação, era uma médium trapaceira, inspirada por espíritos trapaceiros, porque nós não podemos culpar apenas os espíritos. Nós temos que entender que semelhante atrai semelhante. Então, por isso, é que, com todo respeito, as trevas, elas têm tentado de toda forma calar minha boca. Porque onde é que você ouve isso? Agora, isso está inserido no livro dos médiuns. Isso está inserido na doutrina dos espíritos. E, infelizmente, isso é praticado por aqueles espíritos, por aqueles espíritas charlatões, mistificadores, por aqueles espíritas avessos aos estudos das obras básicas da doutrina. Sei que existe tantas coisas que são realizadas, são feitas embaixo dos olhos das pessoas, em certas casas espíritas meia boca, que as pessoas, pior que ainda acredita. Então o Padre Quevedo foi até essa senhora e ele
o desmascarou. Por quê? Porque o momento que ele estava lá, ele pediu para ela colocar o algodão dentro do tanque, que ela realizava os trabalhos. Então o tanque estava limpinho, ela colocou o algodão lá dentro, um monte de algodão. Ele pediu para ela molhar o algodão, ele molhou. E depois ele pediu para ela concentrar, ela concentrou. E depois de alguns minutos, ela inventou uma desculpa que não estava conseguindo entrar em contato com os espíritos. Os charlatões, eles agem dessa forma. É engraçado, né? Que Chico Xavier, ele, de certa forma, ele ignorava o pensamento, a vibração daqueles que estavam na plateia, o pensamento daqueles que se encontravam na plateia não interferia nos trabalhos de Chico Xavier. Por isso que Chico nunca foi tido como charlatão, como trapaceiro, como mistificador. Então a coisa mais fácil é enganar as pessoas, ainda mais quando as pessoas não têm conhecimento. Então olha só para você ver. Por isso que aqui Kardec, ele ainda ressalta que assim, o que necessário se faz em tal caso é observar atentamente as circunstâncias e, sobretudo, ter muito em conta o caráter e a posição das pessoas. Então nós temos dito isso aqui. A pessoa é mistificada porque ele quer. Ninguém é mistificado sem saber que foi mistificado. Ah, mas eu não fui lá para ser mistificado. Foi. Acontece que a pessoa não admite. Foi sim para ser mistificado. Porque a partir do momento que a pessoa sabe, mas a pessoa não sabe, mas ela tem o dever de procurar saber. Então, quando as pessoas vão a esses lugares, é porque ela tem em mente aquela insatisfação, aquela necessidade de querer saber certas coisas, porque geralmente as pessoas põem na cabeça da outra, ou ela mesma põe na cabeça, ou as trevas põem na cabeça dela, de que alguém fez algum trabalho de mandinga para ela, trabalho de feitiçaria. Então, quando a pessoa vai a esses lugares para saber se realmente alguém lhe fez algum trabalho de macumbaria, ela já vai ciente do que ela vai ouvir. Ela só espera que lá ela de fato ouça aquilo que ela já imagina. Porque ela tem em mente de que alguém fez algum trabalho de mandinga, alguma coisa para ela assim. Então chega lá, ela depara com esses espertalhões. Então ela mesmo pergunta ali para as pessoas, ou melhor, ela diz assim, eu vim aqui porque eu desconfio que alguém fez trabalhos de macumbaria para acabar comigo. Ora, pronto. Ela entregou ali aos espíritos charlatões, mistificadores, aos médios charlatões ali, ela entregou tudo. Ela entregou todo o material. Ali,
aqueles médios, aqueles espíritos, apenas eles vão esmiuçar. Sim, fizeram trabalho de macumbaria para você, para acabar com você, para destruir a tua vida familiar, para destruir a tua saúde. E interessante que fizeram trabalhos com terra de cemitério. É engraçado que eles têm um negócio com terra de cemitério. O que tem a ver a terra de cemitério com a terra fora do cemitério? É a mesma coisa. Tem pessoas que dizem assim, se plantar abóbora lá dentro do cemitério, eu não como abóbora. Mas por quê? A ignorância é tão grande que fica isso na cabeça das pessoas. Crê em Deus, para comer a abóbora que nasceu lá dentro do cemitério? Mas qual o problema? Eu não consigo entender a cabeça das pessoas. A pobreza é tão grande. Mas é falta de higiene, isso aí que tem. Mas e você acha que aqueles onde a outra abóbora foi plantada também não é a mesma terra? Mas as bactérias, os micróbios. Mas você acha que os micróbios, as bactérias entram para dentro da abóbora? Mas a gente deixa assim, né? Então, essas fraudes, as pessoas mesmo que permitem. Então, sobretudo, ter muito em conta o caráter e a posição das pessoas. Então, aquela pessoa que não quer ser mistificada, que não quer ser enganada, ela analisa o caráter, né? A posição daquelas pessoas, a índole daquelas pessoas, daquela casa que ele foi. Agora, aquilo que eu disse, a partir do momento que a pessoa tem em mente esse sentimento e elas procuram esses lugares, ela procura sabendo que ela está procurando. Não tem esse negócio. Então, é fácil enganar muitas pessoas porque as pessoas mesmo permitem. Ainda mais que na erraticidade existe esses trapaceiros, espíritos que um dia também estiveram no corpo físico. Então, é só para você ver o objetivo e o interesse que possam ter em enganar. Essa a melhor de todas as fiscalizações, porquanto circunstâncias há que fazem desaparecer todos os motivos de suspeita. Julgamos, pois, em princípio, que se deve desconfiar de quem quer que faça desses fenômenos um espetáculo. Então é preciso desconfiar de quem faça desses fenômenos um espetáculo. Não importa o lugar que você vai. Agora, é lógico que isso não ocorre numa casa espírita séria. E sim, só em casas espíritas meia boca, né? Casas espíritas místicas, como alguns espíritos não gostam que eu falo, né? Mas eu falo sim, não tenho medo de dizer isso não. Essas casas espíritas onde tem reiki, tem apometria, tem tudo quanto é uma lavagem. Como se diz aqui na Terra, né? É uma mistura. Tem tudo ali dentro, menos espiritismo. Mas o que importa é a intenção. Então, se o que importa é a intenção, as pessoas também não deveriam reclamar do que acontece ali,
e depois mediante a sociedade, né? Então, fenômenos, um espetáculo, objetos de curiosidade e de divertimento, e que pretenda produzi-los à sua vontade e da maneira exigida. Conforme já explicamos, nunca será demais repetir que as inteligências ocultas que se nos manifestam têm suas suscetibilidades e fazem questão de nos provocar, que também gozam de livre-arbítrio e que não se submetem aos nossos caprichos. No número 38 do Livro dos Médiuns, nós deparamos com essa questão lá também. Então, os espíritos, eles possuem lá o seu livre-arbítrio, como acrescentamos também relativo. Então, mas nunca será demais repetir que as inteligências ocultas que se nos manifestam têm suas suscetibilidades e faz questão de nos provar que também gozam de livre-arbítrio. Então, nós vamos para o próximo vídeo.